Olá, magnífica segunda-feira, segundou com muita paz, com muita alegria, com muita gratidão a esse Deus maravilhoso que está sempre nos proporcionando o seu melhor. Servos e servas de Deus, mais uma segunda-feira e decretamos paz, luz, prosperidade e que esta segunda-feira é a melhor segunda-feira das nossas vidas. Como estão todos vocês? Eu desejo que estejam muito bem. Começamos mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Felizes e satisfeitos desse final de semana abençoado que passamos do lado das nossas maiores riquezas, que são nossa família, com muita alegria, com muito amor e sempre sobre o favor do Pai, né? Sempre com a presença do Espírito Santo sobre nós, em nós e conosco. Nós iniciamos na última semana a leitura do livro de Neemias e a gente aprendemos na semana passada e continuaremos a aprender o quanto a oração e a conexão com Deus é importante. Pegamos o exemplo dos antepassados e guardamos os acertos, as bênçãos, né, as coisas que os fizeram crescer, para que também nós cresçamos no dia de hoje. A intenção desse perfil é te ajudar a acessar a plenitude que Deus nos dá, que Ele tem para cada um de nós, cada um com a sua essência, cada um com o seu propósito. Mas aqui é mediante a palavra, é mediante as lições e os princípios do Evangelho que nós trilhamos dia após dia, de acordo com os princípios da palavra do Pai. Então, vamos lá iniciar o segundo capítulo do livro de Neemias. Ao final, como sempre, faremos as reflexões e os princípios e vamos absorvendo o melhor que a palavra de Deus tem para nós no dia de hoje. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, estando na presença da rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens
Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Zambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem fazem parte da história de Jerusalém. Uau! Magnífico dia, minha amada Rose. Seja muito bem-vinda, meu amor. Papai do Céu abençoe grandemente você e sua mamãe. Terminamos aqui, a leitura do 2º capítulo do livro de Neemias, onde nos mostra o quão valioso é a conexão com o Senhor e o quão bem faz a oração antes de tomarmos qualquer decisão, antes de exercermos qualquer coisa na nossa vida. A oração, por menor que seja, é a consagração daquilo que a gente vai fazer. E quando a gente faz, a gente tem a certeza que por termos consagrado ao Senhor nossa intenção, nossa ação, Ele está conosco durante todo o momento. E não importa o que os outros venham a dizer, como Neemias foi desacreditado aqui, não importa o que os outros digam, é a tua confiança em Deus que traz para a realidade o que Deus te mostrou na sua mente. É a tua confiança em Deus que faz acontecer a mudança, a transformação da tua vida. Tudo acontece na mentalidade a partir do momento que você acredita no poder do Senhor e deixa o Espírito Santo agir através de você, seja em qualquer área da tua vida. Esse capítulo parece um tanto simples, mas ele nos diz tanta coisa. O que a gente pode fazer para estar sempre na presença do Senhor, sempre confiando nele e sempre recebendo a plenitude que vem dele. Muitas pessoas não entendem o que é plenitude. Acham que plenitude tem a ver com vida financeira, assim como a prosperidade. Muitas pessoas acham que a prosperidade é apenas vida financeira, mas falando particularmente da plenitude, o que vem a ser a plenitude nos dias de hoje é o teu coração limpo, é a tua mente plena, livre de preocupação, livre de ansiedade, livre de qualquer coisa que seja negativa, livre de qualquer coisa que te impeça de ter acesso a Deus e as coisas que Ele tem para você. Então, quando você escuta a pessoa falando, busque a plenitude, acesse a plenitude. Vida plena foi o que Jesus veio na Terra para nos proporcionar. Tem um versículo, eu não lembro a referência, não sei se é João 10:10, não tenho muita certeza, mas diz que
O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida plena. Então, quando a gente tem consciência do quão poderosas são essas palavras, a nossa mentalidade só deseja o quê? O pleno, porque a gente sabe da vontade do Pai, que é pura, perfeita e agradável, e cabe a nós buscarmos incessantemente acessar a plenitude do Pai, ter uma vida digna, honesta, longe de pecados. Sabemos pela palavra do Senhor que o corpo se alimenta do pecado e o espírito da palavra do Senhor. Então, quanto mais conectadas à fonte nós estivermos, mais plena a nossa vida será. Assim, resume-se a nossa jornada, a jornada da mulher intencionalmente positiva, que está sempre em busca da plenitude de Deus. Magnífica reflexão desse livro, desse capítulo de hoje. Vamos lá. Lições e princípios de Neemias, capítulo 2. Neemias 2 narra como Neemias, ainda na Pérsia, busca o favor do rei Artaxerxes para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Neemias age com sabedoria, oração e planejamento, garantindo o apoio do rei e enfrentando os primeiros sinais da oposição ao seu propósito. Neemias demonstra que antes de tomar qualquer decisão importante, é essencial buscar a direção de Deus. Sua breve oração ao falar com o rei mostra a dependência divina, mesmo em momentos críticos. A oração deve ser o alicerce das decisões importantes. A confiança em Deus nos traz coragem e clareza. Quando a gente vai tomar qualquer decisão, quando a gente vai com certeza, nada nos abala. Nós temos a confiança de que vamos iniciar qualquer trabalho, qualquer missão e que ela será bem sucedida, porque você já consagrou o Senhor. Quando você vai fazer uma coisa de repente, sem pensar, sem consagrar, você até faz, mas você não tem aquela certeza de que vai dar certo e fica naquela esperança, ai meu Deus, tomara que dê certo. Não é mais fácil quando você tem certeza? Quando você apresenta, quando você planeja, quanto mais confiança em Deus você tem, mais clareza você deposita naquilo que você está exercendo. Neemias apresenta ao rei um plano claro, incluindo prazos e recursos necessários para construir os muros. Ele também pede cartas de autorização e suprimento para obras. Planejar com cuidado e buscar os meios adequados para alcançar objetivos é parte do trabalho dirigente de um servo de Deus. O que essa parte nos diz? Não basta apenas pedir, né? Nós temos que ter a diligência do planejar. Uma vez que a gente sabe que Deus já permitiu, que Ele está nos patrocinando, que estamos sobre o favor dEle, tudo que a gente tem que fazer é planejar nos mínimos detalhes para nada sair errado. Neemias reconhece que foi o favor de Deus que moveu o coração do rei para ajudá-lo, mas também buscou alianças humanas para garantir o sucesso da missão. O favor de Deus abre portas, mas o trabalho em parceria com os outros é fundamental. A própria palavra nos diz, né, que a gente não vai caminhar sozinho, né? Papai do Céu sempre nos mostra a união e a unidade, né? É caminharmos juntos na mesma direção. Então, o que eu não sei, o que eu preciso saber, eu vou sempre buscar alguém que saiba para caminhar junto. O que eu não consigo, o que eu não entendi, tem sempre alguém para me dar a mão, para me explicar e me fazer crescer no meu propósito, na direção daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, antes de agir, é importante compreender a realidade e estar bem informada sobre os desafios. Neemias motiva o povo a reconstruir os muros, destacando a boa mão de Deus sobre ele e os recursos que já foram providos. Sua liderança inspira os outros a agir com coragem e unidade. Líderes eficazes comunicam visão,
e motivam as pessoas a trabalharem juntas para um propósito maior. Essa parte eu acho linda, porque é bem isso que a gente prega aqui. É o destravar de vidas pela transformação da mente. E uma vez que você se permite e o Espírito Santo transforme a tua mentalidade, a tua vida destrava e o impacto disso é eterno. Por quê? Porque à medida do momento que você é transformada, que você tem seus olhos despertos, você começa a enxergar coisas que antes você não tinha o poder de enxergar, você vê o mover do Espírito Santo em você e tudo que você quer é transbordar ainda mais essa clareza para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa plenitude também. Então, fantástica a reflexão desse pedaço aqui. Neemias enfrenta zombarias e acusações de opositores, mas responde com firmeza, declarando sua confiança em Deus e reafirmando o compromisso com a obra. Oposição é inevitável, mas confiar em Deus e manter o foco na missão garante perseverança. O que a gente mais vê na nossa atualidade são pessoas que não enxergam pela tua visão e estão sempre criticando o teu modo de agir, o teu modo de pensar. E a gente é que sempre prega a humildade, a generosidade com o próximo, principalmente esse aí que não tem a clareza da tua visão, né? O mundo ele é muito julgador, as pessoas estão dormindo, né? Sabemos que só Jesus salva, condena, julga, perdoa. Essa autoridade é de Jesus, não é nossa. Então, quando a gente se depara com alguém que não tem a mesma clareza que nós, está ali nos julgando, mas você deveria, mas eu acho, mas não sei o que, dentro de você, você sabe que a única necessidade de aprovação que importa é do Senhor. O meu comportamento, a minha fala, a minha clareza vem dele, a minha sabedoria, o meu discernimento vem dele. Então não importa o que o outro fala, a gente consagra o outro ao Senhor, a gente intercede em oração por ele. Senhor, te entrego fulano, te entrego a vida, a mentalidade, transforma, se for da sua permissão, se for do seu querer, abra as visões, abra o poder da mente, dê-lhe capacidade, assim como dá para nós. Né? Então, sabe, o julgamento não é nosso. Cada pessoa tem um caráter, tem uma essência e tem um propósito. E tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso. Nós temos que ter esse discernimento. Nossa briga aqui embaixo, nossa luta não é contra pessoas, nunca será contra pessoas, e sim contra potestades, contra entidades malignas que estão aqui para nos desviar do caminho do Pai. Então, o nosso discernimento entra aí. Você vai conversar com pessoas que você vai olhar nos olhos dela, vai ouvir a palavra dela e vai sentir a frequência que não é agradável. E ali, imediatamente, você já se conecta ao Senhor e já começa a entregar para Ele a pessoa, o momento, as palavras e principalmente a sua conduta, o seu comportamento, o seu agir. A gente fala que a vida do cristão não é fácil, mas é maravilhosa, porque somos despertos. Conseguimos enxergar detalhes que os que dormem ainda não veem, ainda não se permite acessar essa plenitude. Então, dia após dia aqui nos estudos, é isso que a gente vem treinando dentro de nós. A conexão com Deus, a abertura da nossa visão espiritual, para que a gente não seja influenciado pelas águas sujas que a vida, o inimigo, enfim, vão nos apresentar no decorrer do dia, dos meses e dos anos. Fortificamos o nosso espírito, multiplicamos a nossa fé e com isso seguimos aqui fazendo o nosso trabalho de João Batista, né? A voz que clama no deserto. Gosto muito dessa expressão porque é bem isso que a gente vê nos dias de hoje. Muitos se perdendo, muitos seguindo caminhos que não são do Pai. E muitos precisando se posicionar, aqueles que acreditam em Deus de verdade. É hora de agir com postura, é hora de declarar seu amor a Deus e a confiança de que nada nesse mundo nos abala, nada nesse mundo nos toca, porque estamos sob o favor do Senhor. Foi Ele que nos chamou e estamos aqui para servi-lo de coração e verdade, dia após dia, com todo o amor do mundo.
Resumindo, Neemias 2 ensina sobre a importância da oração, planejamento, liderança e resistência diante das adversidades. Neemias buscou a ajuda de Deus e agiu com sabedoria, inspirando outros a trabalharem com ele para reconstruir Jerusalém. Essa narrativa nos lembra que fé, coragem e diligência são indispensáveis para cumprir a vontade de Deus, especialmente em tempos de desafio. As pessoas hoje, não todas, mas a grande maioria, são muito imediatistas, né? Elas pedem e querem que seja automático. Na realidade, se a gente for analisar, a própria Bíblia nos ensina dia após dia que tudo é no tempo do Senhor. Vocês se lembram lá da história de Jacó, que depois virou Israel, que o amor da vida dele, a Raquel, não podia ter filhos, era estéril. E levou-se anos e anos e anos, até que Raquel reconheceu a soberania do Senhor, caiu de joelhos, pediu a ele para ser abençoada. E depois de muitos anos de casamento, Deus a abençoou com um filho, José, o filho querido de Jacó. Então, o que acontece nos dias de hoje? A manipulação das narrativas faz com que as pessoas deixem de priorizar o que de fato é importante. Deus é importante antes de qualquer coisa. Você começa a conversar com os jovens de hoje, não precisa ser tão jovem não, tá? Pessoas de 20, 25 até 30 anos. Você vai conversar com pessoas dessa idade e você vê que a mentalidade está no mundo. As pessoas estão priorizando trabalho, dinheiro, diversão, distração, qualquer coisa, menos a Deus. E o que isso traz para a vida da pessoa? O afastamento do que de fato é importante. A palavra nos ensina que quanto mais nos afastamos de Deus, mais Ele se afasta de nós. Porque temos o livre-arbítrio. E muitos estão escolhendo errado. Estão escolhendo valorizar o que não é de Deus. Mas querem plenitude. Querem ser abençoados. Eles fecham os olhos para a cruz, né? Que para a gente acessar a nossa plenitude, nós temos que nos assumir como filhas amadas do Criador. Temos que amar a nossa cruz diária para então sermos agraciadas. Não é uma jornada fácil, mas é de simples compreensão. A partir do momento que você identifica que é completamente dependente de Deus para tudo e qualquer coisa, a sua alma, a sua mente só deseja servi-lo da melhor forma. E como a gente consegue isso? Abrindo os olhos da fé, estudando a palavra de Deus, estando sempre em conexão com Ele, sempre consagrando todos os nossos pensamentos, emoções, ações, palavras, enfim. Tem um drive mental que a gente usa aqui, para mim viver é Cristo e morrer é recompensa. Então estamos aqui para servi-lo de coração e verdade. Bom dia, magnífico dia, amado irmão Nildo. Papai do céu abençoe grandemente sempre você e sua família. Estamos aqui fazendo isso dia após dia, nos desafiando, né? Desafiando a carne a levantar antes do sol para tomarmos água limpa. O nosso primeiro alimento do dia, há quase 2 anos, vem sendo a palavra do Senhor. A nossa vida vem sendo transformada pela renovação da nossa mente diariamente, porque é isso que Romanos 12:2 nos incentiva e nós praticamos, porque amamos a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. A plenitude de Deus vem da nossa jornada, dia após dia, nos fortificando na água, na fonte que é o Senhor. Milagres aconteceram no passado, acontecem hoje e continuarão acontecendo para aqueles que creem, para aqueles que buscam dia após dia viver pelos princípios da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, é Deus falando contigo. A partir do momento que o primeiro pensamento é a conexão com o Pai, você está dizendo o quê? Senhor, me guia. Senhor, toma conta de mim. Senhor, me dá direcionamento, me dá clareza, me dá discernimento. Que tudo que eu venha fazer seja para honrar e engrandecer teu santo nome.
Não permita que eu peque, não permita que eu me afaste de ti. Permita que eu seja canal de bênção. Permita que a minha transformação também transforme aquele que me ouve, que me vê. Permita a clareza para a resolução de problemas, que a gente sabe que é treinamento. A cada dificuldade, problema ou desafio que estamos passando, a gente tem a clareza de saber que ali tem aprendizado, tem algo ali que o Papai do Céu quer ensinar para a gente. Outro drive importante que pegamos esses dias, vencer, é Deus nos abençoando. E quando a gente perde, é Deus nos treinando, é como Ele nos ensina. Então, quando a gente vence, a gente tem uma vitória, recebe uma bênção, recompensa de Deus. Deus está nos recompensando por algo que a gente fez, por algo que a gente ajudou alguém, enfim. E quando a gente perde, quando algo não sai do jeito que a gente imaginou ser, ali não é que seja punição, mas é Ele corrigindo drives que precisam ser corrigidos para que a gente possa, de fato, acessar a vontade dele. Então, completando com isso, a gente usa outro drive muito importante, que na vida nós não perdemos nada, ou ganhamos, ou aprendemos, porque é assim que Deus age na nossa vida a partir do momento que a gente se dispõe, que a gente se entrega a Ele. Estamos aqui para aprender diariamente, todo dia, um novo conhecimento positivo e intencional que nos leva diretamente para o reino do Pai. E a bondade dele, a justiça dele e tudo de melhor que nele há. Eu convido você para orar comigo, para a gente agradecer por esse capítulo 2 de Neemias, que foi muito esclarecedor. Fez meu coração queimar, espero que tenha feito o seu também. Quero agradecer o carinho das mensagens. Na sexta-feira tivemos mais uma vez um problema técnico com a internet. Peço a Deus que não tenha mais. Enfim, a Papai do Céu permitiu a tecnologia, a descoberta da tecnologia para a gente usar ao nosso favor, né? Mas infelizmente alguns usam para benefício próprio e com isso acaba prejudicando pessoas que estão ali apenas querendo servir. Mas enfim, Papai do Céu sabe todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aqui estaremos enquanto Papai do Céu permitir. Vamos orar? Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Gratidão, Pai. Gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, Pai. Obrigada por mais uma semana abençoada sobre o Seu favor e o Seu direcionamento. Que o Seu Espírito Santo Consolador nos lave, nos renove e nos transforme, Pai, nos dando força, clareza e direcionamento para realizarmos com a nossa vida a Sua vontade. Paizinho, obrigada pelo final de semana que tivemos com os nossos familiares, nossa maior riqueza. Capacita-nos, Senhor, a fazer nesse dia a Sua vontade, levando a Tua palavra, agindo conforme a Sua vontade, sendo, de fato, luz e sal na terra. Destrava mentes, Pai. Permita que Teus filhos amados Te enxerguem como Tu és. Não permita mais que as ilusões do mundo distanciem Teus filhos de Ti. Obrigada, Pai, pelos casamentos que estão sendo restaurados. Obrigada, Pai, por relações entre mães e filhas, pais e filhos estão sendo restauradas. Infelizmente, alguns precisam sofrer para alcançar a sua plenitude, mas o importante é o que o Senhor é misericordioso e está sempre perdoando aqueles que se arrependem de coração e verdade. Nós somos muito gratos por isso. Pai, capacita-nos a abrirmos a boca e apenas honrar e glorificar o Teu santo nome, que as nossas experiências, o nosso testemunho e a nossa sabedoria inspire homens e mulheres a se devolverem para Ti, Senhor, a se limparem de toda a imundícia, de toda a água suja que não pertence ao Senhor. Te peço humildemente pelas pessoas adoentadas, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Pai, que todas as potestades, todos os espíritos malignos
sejam eliminados da vida dos teus filhos amados e que a fé de cada um desabroche, se multiplique e que eles sintam-se empoderados do Espírito Santo para fazerem a boa obra com suas vidas. Te entrego, Pai, cada coraçãozinho, cada família que aqui me ouve e aqui compartilha comigo desse momento maravilhoso, desse empoderamento, Pai, da Tua fonte. Obrigada pela Tua palavra, que nunca volta vazia. Obrigada pelas bênçãos que vamos acessar e vamos exercer para a Tua honra e para a Tua glória. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse momento é tão especial, sabe? Há quase 2 anos a gente está aqui, começamos na forma de áudio, agora estamos em áudio e vídeo, mas é um momento tão transformador. É a partir de agora, é a partir desse momento que estamos fortificadas pela fé, empoderadas do Espírito Santo para fazermos um magnífico dia na presença de Deus. Porque o impossível é com Ele e o possível é conosco. Então que a tua segunda-feira seja a melhor de todas, o melhor dia da tua vida, como a gente começa decretando lá no início da live. Peço humildemente que compartilhem esse estudo, levem a palavra de Deus, transbordem do amor dele em tudo que vocês forem fazer, falar. A nossa vida é dele. Tudo que a gente faz é para ele. E se teu coração trancou na hora de fazer qualquer coisa, chame ele, não faça nada que teu coração não se sinta leve a fazer. Lembre-se, o nosso coração é a conexão com o Senhor. Quanto mais nos abastecemos de Deus, mais Deus fala conosco através dele. Obrigada, Rose, pelo carinho da companhia. Obrigada, irmão Nildo. Papai do céu os abençoe grandemente. Amanhã estaremos aqui juntinhos, no mesmo horário, no mesmo canal, nos abastecendo da fonte maravilhosa que nos capacita diariamente. Beijinho no teu coração, sejamos todos luz e sal na terra e até o próximo estudo.